o assunto foi afetado para a repercussão geral por volta ali de 2008, mas logo depois, alguns anos depois, o tribunal já começou a julgar o assunto, né, num recurso extraordinário, em outro, favoravelmente aos contribuintes. Eu tenho certeza, já vi decisões aí de 2014 favoráveis, tá? Mas um dia o tribunal escolhe um leading case, aquele vai ser o leading case, né, o caso líder do assunto, para a formação do precedente, que veio a ser esse caso aqui, né, esse recurso extraordinário 574-706 do Paraná, tendo sido relatora a ministra Carmen Lúcia, né? Pois muito bem, tá aí, inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. O que o tribunal decidiu? Ele decidiu o seguinte, está aqui a decisão. Decisão do Supremo. O tribunal, por maioria e nos termos do voto da relatora, a ministra Carmen Lúcia, apreciando o tema 69 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS. Portanto, ele tem que ser, não compõe, ele tem que ser excluído. Foram vencidos ministro Edson Fachin, Barroso, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, né? E aí, como vocês sabem, a Fazenda Pública, né? Esse foi o julgamento e tal, e a Fazenda Pública, até esse momento aí, não havia pedido a modulação de efeitos. Não havia pedido de modulação de efeitos. O procurador da Fazenda arguiu, levantou a modulação da tribuna em sustentação oral. E a ministra Carmen Lúcia foi enfática: não, mas não há isso. Esse pedido não foi feito. Nós não estamos modulando. Não há pedido de modulação. E comentou-se ali no debate, ali na sustentação oral, que esse pedido poderia ser feito em embargos. Não, sim, o pedido poderá ser feito em embargos de declaração. Pois muito bem. Então, a Fazenda Pública, né, a Procuradoria da Fazenda, interpôs os embargos de declaração. E o que ela pede nos embargos de declaração? A Fazenda Pública faz dois pedidos. Primeiro, a modulação dos efeitos, né? Que a decisão produz efeitos a partir do sua publicação, ou seja, com efeitos ex nunc, daí para frente. Esse é um dos pedidos. O outro é o ICMS, que será excluído da base de cálculo, que, segundo a Fazenda, deve ser o ICMS recolhido e não aquele destacado na nota fiscal. Bom, é isso que nós vamos, então, começar a comentar. Se tem cabimento, se é possível a arguição desses dois pontos, desses dois assuntos, por meio de embargos de declaração, né? É possível levantar em embargos de declaração aquilo que não foi ventilado, não foi abordado no recurso extraordinário? Nós podemos entender que haveria uma omissão suprível por embargo de declaração? Olha, passando aqui, com relação ao ICMS, qual o ICMS, né? Se seria o destacado ou o recolhido, opinião pessoal minha, eu penso que não tem o menor cabimento em embargo de declaração com relação a esse ponto. Por que razão? Porque esse tema, né, de qual ICMS deve ser excluído, foi claramente colocado no acordo. Ele já está claro no acordo. É o ICMS destacado da nota fiscal. Então, não há nenhuma omissão, nenhuma obscuridade a ser suprida. Vamos ler. Eu estou colocando aqui para vocês o trecho do voto da relatora em que esse ponto é solucionado, em que ela diz o seguinte: desse quadro é possível extrair que, conquanto nem todo o montante do ICMS seja imediatamente recolhido pelo contribuinte posicionado no meio da cadeia, distribuidor e comerciante, ou seja, parte do valor do ICMS destacado na fatura é aproveitado pelo contribuinte para compensar com o montante do ICMS gerado na operação interior, ou seja, a sistemática do princípio da não cumulatividade. Em algum momento, ainda que não exatamente no mesmo, ele será recolhido e não constitui receita. Isso não é receita do contribuinte. Logo, ainda que contabilmente
seja escriturado, não guarda relação com a definição constitucional de faturamento para fins de apuração da base de cálculo das contribuições. Portanto, ainda que não no mesmo momento, o valor do ICMS tem como destinatário fiscal a fazenda pública, para a qual será transferido. Toda essa digressão sobre a forma de apuração do ICMS devido pelo contribuinte demonstra que o regime da não cumulatividade impõe concluir, embora se tenha a escrituração da parcela ainda a se compensar do ICMS, todo ele, olha essa expressão aí, todo, grifa aí no seu caderninho essa expressão, todo ele não se inclui na definição de faturamento. Ou seja, o ICMS todo ele não se inclui na definição de faturamento. Portanto, o ICMS que tem que ser excluído é todo ele, ou seja, o destacado na nota fiscal, e não o efetivamente recolhido. Não se inclui na definição de faturamento aproveitado por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não pode ele compor a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS. Então, nós estamos vendo aqui se é cabível o embargo, né? Então, com relação a esse ponto, eu penso que os embargos não têm o menor cabimento. Nenhum. Não deveriam, é isso que eu quero dizer, sequer ser conhecido com relação a esse ponto. Por quê? Porque o acordo é claro, claríssimo a esse respeito. O ICMS que tem que ser excluído é destacado, né? E o outro ponto que é o da modulação. O ponto da modulação, meus amigos, aí é que eu penso que não cabe mesmo, porque ele não consta do recurso, portanto não há omissão. Portanto, a Corte não praticou nenhuma omissão.